Zac Brown revela os motivos pelos quais a Fórmula 1 não dava certo nos Estados Unidos. James Vowles muito otimista sobre a Williams nessas próximas provas. Red Bull fala sobre companheiro de Verstappen para 2026. E o grid invertido de volta à mesa, vamos falar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos falar de Fórmula 1, mas eu tenho que lembrá-los que tem jogos e gift cards, incluindo o Le Mans Ultimate e o novo Mafia, por um preço bem mais barato que o da concorrência. Entra pelo link na descrição, versão para PC também. Entra aí, não esqueça de ver os seus jogos e gift cards na Instant Game. E na Paddock BR tem camisetas, polos, moletons, para você 100% algodão, não encolhe, de todas as equipes e pilotos, cupom Ressaca Motor para desconto e frete grátis. Entra pelo link aí na descrição. Vamos começar com a McLaren, na verdade não é bem McLaren, é o Zac Brown falando sobre o porquê da Fórmula 1 não ter dado certo antes nos Estados Unidos, agora que a categoria está ficando popular. Ele diz que existem alguns motivos. O primeiro é que a Fórmula 1 não tinha uma localização fixa nos Estados Unidos anteriormente. Então a Fórmula 1 corria num lugar, no outro, tal, depois sumia, aí voltava num lugar diferente. Aí você teve o problema de Indianápolis 2005, aí sumiu da Fórmula 1 também depois de um tempo. Então a Fórmula 1 não tinha um lugar fixo. E para fazer sucesso nos Estados Unidos, de acordo com o Zac Brown, você precisa ter sim um local fixo. Outra coisa é que a Fórmula 1 não era engajada com os fãs. E a Liberty Media mudou isso, buscando cada vez mais uma aproximação com os fãs nas redes sociais e para um modelo de negócio mais americano. Sem contar também que o Zac Brown lembra, por exemplo, do Drive to Survive, que acabou sendo um grande sucesso nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas falando especificamente ali dos americanos. Você tem o Drive to Survive levando um grande impacto comercial para a Fórmula 1. Então agora a Fórmula 1 está assim conseguindo se estabelecer, não à toa tem 3 corridas nos Estados Unidos. A Liberty Media apostou muito forte e tem dado certo. Além do produto Fórmula 1 ter valorizado absurdamente desde a compra, você tem um aumento exponencial no consumo dos americanos também, o que acaba sendo um mercado de extrema importância. Então o Zac Brown ele fala pontos que sim, são bem relevantes e acredito que é por aí mesmo que a Fórmula 1 acabou conseguindo entrar nos Estados Unidos. Me fala aí se tem algum outro motivo que você acredita que facilitou também essa popularização da categoria na América. Passando agora para a Williams, nós temos James Vowles muito otimista com a Williams para as próximas provas. O chefe da equipe disse que Zandvoort, Monza e Baku geram confiança no desempenho do carro para a equipe e também estão buscando melhorar a confiabilidade. Obviamente estão também fazendo toda a operação e buscando estratégias para maximizar os pontos e reconhece que serão pistas muito boas, ou pelo menos no papel, muito boas para a Williams, para eles conseguirem manter a briga pelo 5º lugar no campeonato de construtores viva. Vowles também diz que o início de temporada foi legal, mas que perderam muitos pontos e que precisam, obviamente, resolver os problemas, já que, por exemplo, o Alexander Albon sofreu um pouquinho com confiabilidade até o momento, e você tem o Sainz que ainda não conseguiu desempenhar da melhor forma possível. Falamos sobre isso também em vídeo recente aqui, se não me engano, ontem, em um dos 2 vídeos postados ontem. Inclusive, hoje nós já tivemos um vídeo, se você não viu, dê uma olhada para você não perder. Mas tomara mesmo que a Williams consiga entregar esse resultado todo aí, que eles consigam um ótimo desempenho. A briga pelo meio de pelotão tá ficando bem legal, ali com a Sauber principalmente, Aston Martin também ganhando um pouco de vida. A briga pelo meio de pelotão tá bem legal e espero que a gente tenha uma corrida muito animada em Zandvoort. Partindo agora para os touros, Helmut Marko falou sobre o companheiro de equipe de Max Verstappen para a próxima temporada. De acordo com Marko, a Red Bull só começará a avaliar os candidatos após as férias de verão, ou seja, quando voltar ali o Grande Prêmio da Holanda. Eles estarão considerando o desempenho atual de Yuki Tsunoda e também observando Liam Lawson e Hadjar. Marko tem reforçado que o companheiro de Verstappen não tem que buscar superar o Verstappen, mas apenas potencializar aquilo que a equipe pode ganhar de pontos. E no caso do Tsunoda mais em específico, a saída da Honda dá uma dificultada na permanência do Tsunoda, mas eu diria que o Tsunoda, no pior dos cenários, isso é opinião minha, Matheus, ele acaba tendo uma troca com o Hadjar. Eu acho que o Tsunoda não vai ser chutado do grupo Red Bull de uma vez, não. Ele deve ter uma troca com o Hadjar, a não ser que a Red Bull queira subir logo de cara o Lindblad. O que é possível mas talvez esteja um pouquinho cedo. Bom, aí quem vai definir é o Helmut Marko. De qualquer forma, então por agora, nas férias de verão, nós não teremos novidades sobre quem será o próximo companheiro de Max Verstappen em 2026. A chance de permanência do Tsunoda é baixa, enquanto o Hadjar talvez seja o cara que está mais se destacando entre ele e o
Liam Lawson. Vamos ver se alguém vai querer ir para esse assento aí que está sendo uma fritadeira, né? Um rolo compressor, como falam, e se o próximo vai conseguir performar minimamente bem. Vamos esperar para ver. Vamos para a polêmica. Nós estamos aqui de volta com polêmica porque é o seguinte, o Stefano Domenicali, né, o CEO da Fórmula 1, disse que estão sim dispostos a tomar algumas decisões mais radicais na categoria e que inclusive a ideia já está amadurecendo com as próprias equipes. E ele ainda fala para os fãs o seguinte, nós precisamos testar, não nos culpem por testar, a gente tem que testar mesmo, buscar coisas diferentes para atrair o público. E quais são então as ideias de imediato que já estão na mesa de acordo com o próprio Domenicali? A primeira é aumentar o número de sprints. A gente sabe que as equipes são totalmente contra isso, totalmente, assim, sem nem discutir. Porque na prática nós temos 30 corridas no ano, se você for juntar as sprints. E para as equipes está ficando assim, muito no limite orçamentário. Você tem um problema maior de confiabilidade, você tem uma questão de logística que não fica legal, uma chance muito maior de ter problemas para reparar o carro, né, batidas, algo assim. Então as equipes não gostam disso. E a segunda ideia, que também não foi bem aceita pelas equipes na primeira vez, é a do grid invertido. Essa do grid invertido muito possivelmente na sprint por si só. Mas o Domenicali já fala com todas as letras que está mais madura a ideia, e eles querem sim fazer isso. Então a Fórmula 1 pode vir a ter um grid invertido, que é uma ideia que divide muito as opiniões. Tem gente que vai falar aí nos comentários que acha que é contra o DNA da Fórmula 1, etc. Tem gente que vai falar que acha legal você ter esse tipo de abordagem. Eu, Matheus, penso o seguinte, um grid invertido numa corrida sprint pode dar um tempero a mais, porque os carros grandes vão estar largando lá de trás. Legal. Para essa corrida sprint fazer sentido, para esse grid invertido fazer sentido, você precisaria dar algum tipo de garantia para as equipes, porque as equipes na Fórmula 1 são diferentes da Fórmula 2, Fórmula 3, que aceitam as coisas. Na Fórmula 1 os caras brigam mesmo. Então como fariam isso? Olha, você faz a pole position ali no quali da sprint, e aí como você vai largar em décimo, então em último, na corrida sprint, você ganha uma pontuação à parte, você ganha não sei o que, enfim, alguma coisa tem que ser feito, vai definir o grid pro domingo, qual que é a brincadeira? Vão ter que fazer alguma coisa. E aí você vai mudar o sistema de classificação e de sprint novamente, que a sprint estão tentando emplacar a todo custo, mas está claro que a Fórmula 1 não sabe muito bem o que fazer, inclusive com o calendário que saiu das sprints sem Interlagos, você já vê que não faz muito sentido. Então, meus amigos, eu quero saber a opinião de vocês sobre essas ideias aí. Vocês apoiam aumento de sprints e grid invertido? Fala aí se você tem alguma outra ideia para melhorar o espetáculo. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor das principais notícias da categoria. Um grande abraço, valeu e falou!